pessoal do Reverendo Moon, que nós somos propriedade do Reverendo Moon. Não é bem assim. Hoje, quando eu cheguei aqui e tentei entrar por uma porta, uma das portas que eu costumo entrar, não foi possível entrar porque havia um grupo de pessoas deitadas no chão, dizendo que o deputado dessa casa não é pastor, mas é ladrão. E eu achei aquilo muito curioso, aquelas pessoas deitadas ali no chão, como se eles tivessem a maior verdade do mundo e como se o fato deles se deitarem no chão e se pintarem de vermelho desse a eles alguma autoridade ou algum respaldo para que aquilo que eles estão reivindicando fosse aceito como uma verdade absoluta. Nosso movimento foi alvo de perseguição e muitos problemas nós enfrentamos ao longo dos anos. Mas nós não somos os únicos. Eu estava conversando ontem com a Damares e o problema que ela está enfrentando depois que essas verdades que ela tem discutido já faz tempo, ela me disse que fazia anos que ela falava sobre o problema da educação, de certas cartilhas custeadas com dinheiro do governo, dinheiro público, dinheiro nosso. E numa dessas cartilhas chega ao absurdo de dizer a mães que devem manipular o órgão sexual do neném com 7 meses de idade para que ele seja estimulado a ser um bom homem. Isso é uma coisa absolutamente impensável, isso é uma coisa inimaginável. Eu pedi licença à doutora Damares para poder citá-la aqui. Eu me lembro, há anos atrás, em 1971, quando o Reverendo Moon chegou aos Estados Unidos e disse que chegava lá como um bombeiro ou como um médico, porque a sociedade americana estava pegando fogo e os americanos estavam morrendo. E muitos americanos se revoltaram com ele, disseram que o Reverendo Moon era arrogante, era petulante. Quem era ele para dizer que a sociedade americana estava se desintegrando? No entanto, essa onda do free sex, sexo livre, que começou lá nos Estados Unidos nos anos 60, e hoje se diz que cerca de 30% das famílias norte-americanas têm problema dentro de casa de incesto. É avô se relacionando com neta, é filho com mãe e coisa desse tipo. Parece que nós nos esquecemos das lições da história. O Império Romano não caiu porque os inimigos externos o derrubaram. O Império Romano caiu por causa da devassidão e da promiscuidade sexual que corroeu o Império Romano de dentro para fora. E como é que nós estamos agindo aqui no Brasil? O que é que nós estamos fazendo? Gente, eu sou pastor, eu sou engenheiro, eu sou teólogo, eu sou pedagogo e eu sou apicultor também. Apicultor, gosta de ver? Bichinho interessante, pequenininho assim. Tem um cérebrozinho que acho que não dá nem para a gente falar. Um zangão, um macho, ele sente o cheiro de uma fêmea virgem a 6 km de distância. Ele não precisa estudar, ele não precisa ser religioso. Ele sabe que ele é um macho e que ele precisa de uma fêmea. Ele sabe disso. Não precisa ninguém ensinar. Uma vez eu fui lá no Rio Grande do Sul, conheci um advogado, não sei se está vivo aí, Dr. Clóvis Leopoldo Schneider, gaúcho, macho. E eu fui na casa dele e ele foi me mostrar lá os negócios que ele tinha lá de cavalo, ele criava cavalo, etc e tal, fazendeiro. Ele me mostrou tipo de uma camisinha de couro, com tipo de uns pregos assim, e eu achei que negócio meio esquisito, né? E eu falei, Clóvis, que negócio que é esse? Ele, não, isso é camisinha para garanhão. Eu digo, mas que bicho que é esse, Clóvis? Ele disse, não, é que o garanhão, quando ele sente o cheiro de uma égua no cio, nada nesse mundo segura. Ele pula a cerca, ele pula arame, ele passa por cima do espinho e nada o segura. Gente, é natural o macho conhecer a fêmea. Para formar um átomo, nós precisamos de um próton positivo e de um elétron negativo. Quando o próton se junta com o elétron, eles formam um átomo. Um átomo não tem um movimento característico do próton, nem um movimento característico do elétron. Eles formam um novo ser. Esse novo ser chama-se átomo. Esse átomo procura um outro átomo. Por exemplo, o sódio encontra o cloro e forma o sal. Beleza? Um positivo, outro negativo. O cátio procura o ânion. O estame procura o pistil.
estilo. O macho procura a fêmea. E o ser humano? Será que nós não fazemos parte da natureza? Aí vem me dizer, não, mas você veja que existem bichos por aí que têm um comportamento diferente. O tal do viado não é bem assim. Mas essas pessoas parecem que não estudaram biologia muito bem. Porque os viados machos, na época do acasalamento, eles brigam entre si feito louco. Quebram o chifre um contra o outro, porque eles querem acasalar com a fêmea. Aí não dá. Fica lá no mato, faz uns negócios meio esquisitos, etc e tal. No ano que vem eles vêm e brigam de novo feito louco. Porque eles sabem que o ideal, o certo é macho e fêmea. É assim que o Papai do Céu criou. É assim que a natureza criou. O próton sabe, o elétron sabe, o leão sabe, o cavalo sabe, o zangão sabe. E será que nós desaprendemos isso? Será que nós, seres humanos, que temos esse cérebro tão grandão, muito maior do que o zangão, deixamos de saber qual é o cheiro que nos atrai? Gente, no mar tem peixe de tudo quanto é tipo. Mas um peixe não copula com a fêmea da outra espécie. Isso não existe. Isso não acontece. Se nós cruzarmos o leão com o tigre na marra, a força dá o ligre, que é o bicho grandão, mole, não consegue nem andar direito e é estéril. Se nós cruzarmos o burro com a égua, nasce um bicho. Mas ele não procria, ele não multiplica, ele é estéril. O que é que nós queremos da nossa sociedade? O que é que nós queremos do nosso futuro? Eu gostaria de pedir licença, o senador Mário Malta saiu e discordar dele. Ele disse que se ensinar o bem fica bom, se ensinar o mal fica mal. Eu gostaria de dizer para ele que não precisa ensinar o mal, não. Não precisa ninguém ensinar mal, não. Infelizmente, não precisa ensinar o mal, não. Parece que se deixar sozinho, parece que tem uma certa força que a gente, no mundo cristão religioso, a gente sabe muito bem, que automaticamente conduz para o mal e para a ruína. Ensinar o bem é muito complicado, é muito difícil. Ensinar os nossos filhos, ajudá-los, guiá-los, conduzi-los, é muito complicado, requer anos, requer dedicação, requer amor, requer sacrifício. Mas ensinar o bem é complicado, é difícil. Eu fui diretor de escola lá no interior do Mato Grosso do Sul, em Jardim. É difícil ensinar o bem. É difícil conduzir os alunos ao bem. Então eu queria dizer aos senhores que até poucos dias atrás, olhando o nosso noticiário na imprensa, e eu entendo que a imprensa distorce a realidade muitas vezes, gosta de botar lenha na fogueira, gosta de apagar incêndio com gasolina, ajudando ou estimulando briga entre o judiciário e o legislativo, etc, etc e tal, briga que às vezes até nem existe, mal-estar que às vezes nem até existe, mas às vezes, como dizia Rui Barbosa há muito tempo, dá vergonha de ser brasileiro. Hoje eu vi algumas coisas aqui que me fazem sentir orgulho de ser brasileiro. Ainda tem gente boa nesse país. E não é a minoria, não. É a maioria. Só que nós temos estado muito quietos, muito silenciosos. Nós temos tolerado muita coisa ruim entrando nas nossas escolas, nos nossos lares, via televisão, via sei lá o quê. E eu queria pedir aos parlamentares que estão aqui, a essa gente que nos ajuda a guiar o futuro do país, para bater um pouco mais de frente com essa onda ruim que tem entrado no nosso país. Essa perversidade, essa maldade disfarçada com o nome de liberdade. Isso não é liberdade coisa nenhuma. Uma professora tem que respeitar a liberdade do aluno, de um aluno chupar o órgão sexual do outro aluno. E a minha liberdade enquanto pai de seu outro menino que não quer que isso aconteça, onde é que foi parar? E a minha liberdade enquanto pai que dou autoridade a essa professora para corrigir os desvios dentro da escola, onde ela foi parar? Quer dizer, nós estamos
dando liberdade ao que é ruim, ao que não presta, ao que não vale nada. E a liberdade do outro lado, onde é que foi parar? Ou aquela história de que a minha liberdade termina onde começa o direito do outro. Onde está essa liberdade? Eu ouvi falar muito mal do deputado Marcos Feliciano. Ouvi falar muito mal. Não ouvi falar bem, não. Não ouvi falar bem, não. Mas vindo aqui, eu estou aqui em Brasília faz pouco tempo, vindo aqui, e eu muitas vezes, porque eu fui muito perseguido, lá em São Bernardo do Campo, quando houve a grande perseguição contra nós, em 1981, quando a gente passava de carro, a molecada pulava para dentro de casa e pai e mãe agarrando, o pessoal do lavador de cérebro. Então eu sei o que significa uma perseguição. Eu sei o que significa uma população manipulada por uma mídia tendenciosa. Eu sei o que é isso. Então, cada vez que falava mal do deputado Marcos Feliciano, cada vez que falo mal do senador Michael Malta, eu fico pensando, puxa vida, mas será que não tem uma mentirinha por aí? Será que não tem outros interesses por aí? Quando eu passei lá na entrada hoje, eu olhei aquela molecada deitada lá no chão e pensei, quem está por detrás disso? Quem está por detrás disso aí? Então nós precisamos ajudar os nossos filhos nas escolas a crescer. Nós precisamos, ontem eu fui numa reunião de mulheres de oração, muito bonito, muito bacana. A senadora Fátima Pelais nos convidou, nós fomos lá. Tem gente muito boa nesse país, mas nós precisamos realmente ajudar essa gente, apoiar essa gente, porque os inimigos estão muito organizados e eles fazem um barulho tremendo. E nós, por vezes, estamos muito quietos e aceitando as coisas muito passivamente. Eu vim aqui dizer para vocês que a Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial está do lado de vocês. A UPF, que eu represento, que é a Federação da Paz Universal, está do lado de vocês. A Federação das Mulheres para a Paz Mundial, cuja presidente é minha esposa, que está ali, está do lado de vocês. E quando vocês precisarem da gente, nós estamos aqui para apoiá-los e ajudá-los. Muito obrigado.